Sejam bem-vindos ao nosso canal Palmeiras Destaque. Inscreva-se agora e deixe o seu like para acompanhar todas as novidades do Palmeiras. Vamos ao vídeo. Nosso debate, Endrick, a ascensão do Giovani, que realmente teve uma semana... É importante pontuar, são jovens da base, mas há uma diferença. E nessa idade, né, 19 anos e 16, eu sei que o que você está falando não tem nada a ver com isso, mas só pontuando que eu já vi nas redes sociais muito palmeirense. Esse é o garoto de ouro. Calma, para o palmeirense é bom. Um já está vendido e bem, ainda vai continuar, e o outro está vindo no bolo. Bela vitória do Palmeiras e o Santos preocupa, Geondi. Preocupa bastante, Felipe. Boa noite a todos. Preocupa bastante. É claro que, assim, esse não é o jogo em que você vai medir a força do Santos, o potencial e a capacidade do Santos. Esse é o jogo mais complicado que o Santos poderia fazer no Campeonato Paulista, que é o jogo fora de casa contra o Palmeiras. Então, é claro que não passa tanto pela atuação na partida de hoje, a avaliação sobre as forças do Santos e sobre o que o Santos vai poder fazer ou não no Brasileiro. Qual é o risco que o Santos corre? Mas, de fato, hoje acho que o que a gente viu em campo foi uma diferença enorme entre os dois lados. O placar, ele acho que representa bem o que aconteceu. Acaba saindo um gol no fim, foi 3-1, mas poderia muito bem ter sido 3-0. Basta a gente ver os números de finalizações, o quanto o Palmeiras produziu. E é um Palmeiras que é impressionante, né? Independentemente do jogo, não digo nem independentemente do jogo, porque acho que a gente viu em alguns jogos do Campeonato Estadual talvez uma intensidade um pouco menor, um ritmo menor, mas é impressionante que depois de uma final como a da Supercopa, né, com tudo que envolvia aquele jogo, com o poderoso Flamengo do outro lado, o time, na sua partida seguinte, porque essa foi a partida seguinte da equipe titular, tenha essa gana, esse desejo, essa tensão, essa concentração, essa intensidade o tempo todo, né? Acho que essa é uma marca dessa equipe. Quer dizer, os jogos vão se sucedendo e a equipe vai mantendo essa característica de desejo, de volúpia, de competitividade muito alta. Foi o que a gente viu hoje. E aí, se esse time tem volúpia e tem vontade contra um Santos que tecnicamente é tão inferior, o placar ia ser mais ou menos o que foi mesmo. Vitor Birner, boa noite para você. Tudo bem, Botan? Tudo bem? Boa noite a você, boa noite ao Jean, Eugênio, ao Breiner, aos fãs do esporte. Eu vou, fiquei ouvindo, vou emendar o que ambos falaram. Eu acho que, Jean, que o Palmeiras trabalha no nível de intensidade especial o tempo inteiro. Para o Palmeiras hoje foi baixo o nível, mas ele é maior do que a gente vê em média, até porque o time é muito bem entrosado, porque quando a gente vê o nível de intensidade, por exemplo, do primeiro tempo, da Supercopa contra o Flamengo, a gente vê que a coisa foi lá para cima. Então talvez isso seja um dos ingredientes, é um acúmulo deles em bloco que fazem do Palmeiras um time tão competitivo. Vou passar pelo Endrick. Eu acho que não dá para tirar conclusões sobre o Endrick, nem sobre o Giovani. É preciso ter paciência, o estadual serve para isso. E o Abel tem que fazer o que for melhor para a equipe, não para o Endrick, nem para o Giovani. Então, se ele chegar em algum momento e identificar, opa, o Rony tem que ser o centroavante, o Giovani tem que jogar pelo lado, e o Endrick tem que ser centroavante, tem que ir para o banco sem drama. E aí eu fico lembrando das pessoas que exigiam, não, tem que botar o Endrick já, o Endrick tem que ser o titular. Eu acho que o estadual, que é um torneio fácil para o nível, essa primeira fase de um time como o do Palmeiras, mostrou que o Abel mais uma vez tinha razão quando pedia paciência com o Endrick. Acho que todos que querem ver esse jogador se transformar naquilo que o potencial dele sugere ser possível, estão vendo que é preciso paciência e a gente espera que o potencial seja desenvolvido. E quanto ao Santos, a gente vai discutir mais durante o linha de passe. Está bem complicada a situação. E aí, Breiner, boa noite para a gente. Tá vendo os lances. Você, fã de esportes, participa pela hashtag linha de passe. A gente vai ver, tá vendo os gols? Eu já vou falar uma, enquanto o Breiner comenta, que o gol do Rony para mim é muito particular, né? Que ele comemora antes. Ele comemora, e isso mostra o que é um pouco o Santos, né? Ele comemora antes, a bola volta para ele chuta. Famosa baba do boi ali na zaga santista. Breiner, boa noite para você. Boa noite, Felipe, companheiros, fã de esportes. Olha, começando pelo Santos, eu entendo quando o Jean disse que não é o jogo que deve ser o parâmetro para o Santos. Como resultado, era até esperado que o Palmeiras, como mandante, Palmeiras vindo de um título de Supercopa, afirmando sua grande fase, fosse o vencedor. Mas em relação a desempenho, a competitividade, é algo que liga um alerta vermelho no Santos. De um time que não consegue nem se mobilizar para um jogo desse tamanho. E a gente observa, fazendo recortes do jogo, o único momento em que o Santos foi realmente minimamente competitivo
foi no começo do jogo, os 15 primeiros minutos, 20, e depois não existiu mais. O Santos com baixíssimo repertório, o trabalho do Odair ainda não mostra nenhum fruto, e dizer isso não é exagero, porque a gente não consegue enxergar uma identidade, um caminho por onde o Santos pretende jogar, armas, não há válvula de escape, um time muito previsível, um time que chega no segundo tempo e tenta, como cartada para mudar o jogo, o Raniel para jogar junto com o Marcos Leonardo, mas o Raniel se movimentando. O Raniel, pela última temporada no Vasco, é um centroavante para ficar dentro da área, não tem muito repertório para sair. E um Santos que se mostra perdido, chega ao último lance do jogo, que é o cruzamento e a cabeçada do Bauerman, com nenhuma finalização. O gol foi a única finalização no gol do Everton do Santos. Então, muito pouco, uma produtividade assustadora, e é humilhante para o Santos correr risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, no estadual, pelo 3º ano consecutivo. Isso daí é para o torcedor, e a gente já observa pelas reações do torcedor do Santos, que não... Claro que tem uma rivalidade, mas é ali de muitos já largando, já resignados com a temporada do Santos, com o que o time apresenta, mais um estadual, mais um começo de ano sofrível. Então, é humilhante e mostra como a gestão do Rueda erra no departamento de futebol, as opções que o Santos tem hoje, ainda dependente de uma esperança na base, de um garoto surgir. O Santos hoje não tem um Giovani que entra no Palmeiras, incendeia o jogo, que muda a cara do time. Não existe nem mesmo essa âncora de um jogador da base que pode salvar a lavoura, como foi a esperança do Santos em outras temporadas. E sem isso, sem base, e até os jogadores de hoje, o Lucas Pires, que entrou bem no time no ano passado, mas caiu demais de rendimento. O Ângelo, que já foi para a reserva, uma possibilidade de ser negociado com o Flamengo. Lucas Barbosa, que entra no segundo tempo e novamente não apresenta nada. Então, é muito pouco do Santos. E, ao contrário de outros anos, em que a gente enxergava na base, ainda tem uma possibilidade, hoje a gente não vê, mais uma vez, Marcos Leonardo, que é o mais talentoso deles também, praticamente não pegou na bola, um início muito ruim e, repito, humilhante para o Santos, correndo o risco de novo de rebaixamento. Vou jogar um tema aqui para vocês, na verdade eu vou jogar 2. Primeiro, se é a maior discrepância que vocês já viram entre Santos e Palmeiras. A gente está falando de uma rivalidade que bombava na época de Pelé, de Ademir, e recentemente também, aqueles duelos. Conversei recentemente no Sport Center com o Praz, aquela época Praz, tinha o Ricardo Oliveira, lembra? Então, se é a maior discrepância. E se vocês estão surpresos, e o Palmeiras vai falar, não é possível que o cara vai falar surpreso do Palmeiras, mas de um time que ganhou tudo, mas perdeu Scarpa e Danilo, é muita coisa. Esse começo, essa intensidade, esse ritmo, logo no início, Paulistão não é referência, mas estamos falando de clássicos, teve Supercopa, então até se puderem começar com essa segunda, surpreende, o Palmeiras já está tapando essas lacunas com alguma, permitindo o torcedor imaginar que rapidamente Scarpa e Danilo poderão, entre aspas, ser esquecidos? Vai lá. Quer falar? Eu acho, o Mota, que é muito cedo para a gente dizer que já resolveu as lacunas. Não é agora que a gente vai entender isso. Isso é a médio e longo prazo. Ele deu o jeito para o momento. Ele ajustou o meio-campo, fez mudanças de posicionamento, Zé Rafael mais centralizado, permitindo ao menino abrir um pouco mais pela direita, pisar mais na frente, chegar, trazendo um pouquinho mais o Veiga para fazer um 4-3-3 ali. O ataque ainda não está resolvido, como a gente falava agora há pouco, o Endrick não está correspondendo, porque matematicamente você tira o Scarpa e entra o Endrick no time. Não é isso? Isso não está completamente resolvido, porque o Endrick não está conseguindo ter um desempenho parecido com o que o Scarpa teve. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre o Palmeiras. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Palmeiras Destaque para ficar por dentro de todas as novidades sobre o seu time. Deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até a próxima, e vamos juntos com o Palmeiras!